Ao evento Adoção Passado, Presente e Futuro. Meu nome é Vinícius Schurli, sou diretor-presidente do Instituto do Legislativo Paulista, e além de saudar a vocês que estão aqui presentes, também aproveito para saudar a todos aqueles que nos acompanham através da TV web, e agradeço também a presença da equipe da TV, sempre conosco em todos os eventos. A minha fala é extremamente rápida, é só uma saudação para vocês. Quem está aqui pela primeira vez num evento do ILP? Já convido vocês, então, a retornarem, acessem a nossa página, tem uma série de cursos e outras formações, sempre de modo gratuito. E gostaríamos que vocês, então, tivessem a oportunidade de estar conosco em outros eventos. Gostaria de agradecer imensamente a todos que compõem aqui a mesa, estão conosco, especialmente o Dr. Rafael, da Defensoria, grande parceiro. Esperamos fazer mais eventos juntos já. Tivemos algumas oportunidades e, com certeza, acho que no ano de 2009, nesse biênio, 2019 e 2020, as duas instituições irão se aproximar. Também, a doutora Daniela Hashimoto, promotora de Justiça da Infância e da Juventude. Acertei todos os nomes? Sim. Que bom. Também a doutora Tatiana Barilli, psicóloga, e também o Dr. Paulo Sérgio Pereira dos Santos, da Calane. Também temos a Eunice aqui na mesa, vai presidir os trabalhos hoje. Então, agradecer a todos vocês a gentileza de estarem conosco nesse evento, é um prazer recebê-los. Saibam que não só o ILP, mas a Assembleia Legislativa é um espaço de vocês. Enfim, utilizem esse espaço e essa parceria muito nos orgulha. Esperamos que a gente possa realizar cada vez mais eventos, seja individualmente com as instituições de cada um ou todos juntos, que também é uma oportunidade de ouro de juntar diferentes saberes para poder compartilhar conhecimento. Bom, então, quem vai conduzir os trabalhos? Me conta. Sou eu. Eunice, então, vou passar a palavra para a Eunice, eu tenho uma reunião, mas sintam-se todos muito bem-vindos, enfim, à casa de vocês, aproveitem aí o evento. Muito obrigado, boa tarde a todos muito bem-vindos aqui para esse evento. Agradecemos muito ao Instituto aqui, né, ao próprio Vinícius Schurli pelas palavras e pela parceria, a Thaís também, aqui do LP, né? Thaís, muito obrigada, né? Porque juntos podemos realizar aqui nesta casa esses eventos também. E como sabemos, essa semana, dia 25 de maio, estaremos comemorando, né, o Dia Nacional da Adoção. Então, a nossa ideia com este evento é trazer aqui as diversas vozes, né, de diversos aspectos relacionados à adoção, né, de todos os lados da adoção. Então, nós temos aqui hoje, vamos começar aqui com o Dr. Rafael, que está na minha ordem aqui, tá? Que ele é, como foi dito, assessor parlamentar da Defensoria Pública, que vai abordar a família de origem, né, Dr. Rafael? Então, falar um pouquinho sobre esse lado da adoção. Nós temos também a doutora Daniela, né, Hashimoto, que é promotora da Justiça da Infância e Juventude, que ela vai falar especialmente das crianças fora do perfil dos candidatos à adoção, né, e falar também sobre a busca ativa. Aqui à minha esquerda, eu tenho o Paulo Sérgio, né, que foi já presidente da ANGAAD, atualmente é conselheiro da ANGAAD, e vai falar um pouquinho sobre o Movimento Nacional da Adoção, né, dos grupos de apoio à adoção. E aqui a Tatiana, né, a Tatiana Barilli, né, que ela é a psicóloga do Instituto Fazendo História, e vai contar um pouco do trabalho que eles realizam com os jovens, com os adolescentes, né, neste preparo para a saída do abrigo aos 18 anos. Então, nós teremos esses temas hoje aqui na mesa. Então, para iniciar... Oi? A Daniela, já falei. Então, para iniciar agora, daria a palavra aqui para o Dr. Rafael. Boa tarde a todas e todos. Cumprimentar aqui, primeiramente, a Eunice. Agradecer não só a oportunidade de estar aqui hoje, mas de ter conhecido também a sede do Instituto, o trabalho super relevante, o carinho com que vocês desenvolvem esse trabalho. E eu acho que o evento hoje é o início de uma parceria institucional com a Defensoria Pública, a instituição
se coloca à disposição nas atividades de educação em direitos e nos casos mesmo individuais em que a Defensoria atua. Vou, inclusive, me permitir, primeiro, cumprimentar a doutora Daniela, quem tive a honra de conhecer recentemente também numa atuação institucional, a doutora Tatiana, o doutor Paulo Sérgio, uma honra dividir esse espaço aqui com todos vocês. Eu vou, nessa apresentação, inicialmente, falar um pouco do que é a Defensoria, o que é a missão institucional. A Defensoria é uma instituição permanente prevista na Constituição Federal de 1988, que tem como missão, em síntese, prestar orientação jurídica às pessoas que não têm condições de pagar por esse serviço, não têm condições de contratar um advogado. Prevista na Constituição de 88, a instituição é regulamentada por uma lei federal de 94 e por uma lei estadual de 2006, porque em 2006 foi o ano em que a Defensoria foi criada aqui no Estado por uma lei aprovada nessa Assembleia Legislativa. Dentro dessa missão, e eu acho que hoje é um dia especial, um dia em que a gente vem renovando essa missão, ontem, dia 19 de maio, foi o Dia Nacional da Defensoria Pública, então é uma data para festejar as pessoas todas que têm essa profissão como um meio de vida, uma razão de viver. A gente reforça esse compromisso e é uma honra, na sequência desse dia, estar falando sobre um tema tão relevante. Deixo aqui à disposição os canais de atendimento da Defensoria. Quem precisar acessar o nosso serviço pode encontrar esses locais de atendimento no site da Defensoria Pública, lembrando que na capital, Guarulhos, Campinas, em razão dos volumes de atendimento, a gente tem um teleagendamento para evitar que a pessoa precise chegar cedo e ficar na fila. Também destacar que a gente tem um posto de atendimento aqui na Assembleia, voltado à resolução extrajudicial de conflitos, educação em direitos e orientação jurídica, que funciona de segunda a sexta-feira, de 1 às 5 da tarde. Esse mês a gente tem feito uma série de atividades nesse posto. Amanhã, por exemplo, inicia uma campanha de renegociação de dívidas com instituições financeiras. Então, o espaço está aberto. Também deixar o contato do Núcleo Especializado da Infância e Juventude. Esse núcleo ele tem uma atuação coletiva, atuação pensando tanto nos atendimentos que a Defensoria realiza no Estado, então em mapear, em diagnosticar a atuação da instituição e, a partir disso, pensar em políticas, mas também em casos, em ações que envolvem uma pluralidade de interessados. Nesse sentido, e fazendo um link com o tema aqui de hoje, é importante destacar a possibilidade do Núcleo da Infância e Juventude, com todos os atores que estiverem presentes e tiverem interesse, desenvolverem atividades de educação em direitos, o acompanhamento de projetos de lei, eventualmente, para tratar de temas como a adoção, que tem passado e é tema recorrente na Câmara dos Deputados, no Senado Federal, sempre com a perspectiva de aperfeiçoamento com vistas ao melhor interesse da criança e do adolescente. Dentro da atuação coletiva, também vale destacar as ações, e aqui temos alguns exemplos, como ações que atuamos em parceria com o Ministério Público, de vagas em creche. Aqui no município de São Paulo há uma obrigação de criação de mais vagas, assim como também em âmbito estadual, uma ação que já tem trânsito em julgado, já tem uma decisão definitiva e que obriga o poder público a oferecer escola especial, conforme o diagnóstico de crianças e adolescentes com transtorno do espectro autista. Gosto sempre de destacar, muitas pessoas ainda não sabem, mas existe uma determinação judicial para que esse direito à educação seja assegurado. Falar sobre adoção, falar sobre o direito da infância e juventude, necessariamente na perspectiva institucional, na perspectiva do meu local de fala, enquanto defensor público, envolve falar no acesso às políticas públicas. A Defensoria atende a população carente, então, ainda apresentando o nosso órgão aqui, que é o Núcleo da Infância e Juventude, vale destacar o papel institucional no monitoramento das políticas públicas. Nesse sentido, mais recentemente, o Núcleo tem atuado com alguns parceiros da sociedade civil, instituições, para acompanhar o atendimento às pessoas em maior situação de vulnerabilidade. Nesse sentido, temos discutido com o município, Estado e demais entes políticas para as mães e para as puérperas em situação de rua, que estão em situação de dependência química, e pensado em articulação com a rede de assistência social, como atender essas pessoas, como estabelecer
fluxos de atendimento, evitando o acolhimento institucional e garantindo, desde o primeiro momento, um apoio assistencial do poder público. Além disso, também temos discutido aqui no município de São Paulo o orçamento para algumas pastas que são extremamente relevantes para a população que a gente atende. No ano passado, diante de uma sinalização de que haveria uma diminuição do orçamento da Secretaria de Assistência Social, comparecemos na Câmara Municipal tentando sensibilizar o poder público para que não houvesse esse retrocesso. A mesma coisa em relação à política habitacional. Muitos dos que estão aqui talvez acompanhem as instituições de acolhimento e sabem que há uma série de crianças e adolescentes que estão acolhidos, em síntese, porque seus genitores não têm condições de oferecer um ambiente adequado para o desenvolvimento dessas pessoas. Nesse sentido, a gente tem tentado dialogar com o poder público, que é mais custoso, tanto da perspectiva afetiva e emocional, mas também da perspectiva econômica, manter essas crianças e adolescentes nos abrigos, nas instituições de acolhimento, enquanto o Estado poderia oferecer políticas habitacionais e assistenciais que retirassem essas pessoas, essas crianças desses locais e possibilitassem que seus genitores, que essa família tivesse condições adequadas de vida. Não vou me aprofundar para não ficar cansativo, mas é importante reforçar a disponibilidade também, para além desses casos coletivos, dessa atuação macro, de contar com a Defensoria na busca pelos direitos sociais. Mais uma vez, esses temas se relacionam, né? Então, boa parte do público que a gente atende, que chega nas medidas protetivas ou nos processos de suspensão ou destituição do poder familiar, são pessoas que já passaram pelos serviços públicos e não necessariamente receberam todo o atendimento adequado. Isso nas mais diversas esferas. Então, primeiro pensando nos direitos sociais. O direito à educação. Eu já mencionei aqui vaga em creche. Há 2 semanas nós fizemos aqui na Assembleia um mutirão para obtenção de vagas em creche. Só no município de São Paulo existem mais de 30 mil famílias que não têm acesso a uma vaga em creche. Essa situação é mais sensível e dramática, naturalmente, para as pessoas mais necessitadas, aquelas que muitas vezes não conseguem nem acessar o nosso serviço para buscar essa vaga em creche na Justiça. Da mesma forma, e isso foi semana retrasada, tivemos um mutirão de obtenção de medicamentos. E nos chamou a atenção, embora tenhamos uma parceria, o Acesso à SUS, que envolve o Judiciário, o Ministério Público e o Estado, nos chamou a atenção situações dramáticas de pessoas que estão, por exemplo, há 1 ano na fila aguardando um medicamento para hepatite C, uma doença extremamente grave e cuja falta de medicação produz efeitos dramáticos na saúde desses indivíduos. E, mais uma vez, o Estado deixa de custear um tratamento que pode levar à cura e paga muito mais caro numa internação ou, eventualmente, até num transplante. Da mesma forma, o direito à moradia, como já mencionei, que é um drama para milhões de pessoas no Estado e no país. No direito de família também temos a atuação, seja para investigação de paternidade, e aqui é um tema que eu gosto de falar, porque eu acho que muitas pessoas ainda não sabem, mesmo aquelas que atuam na área. Mais recentemente, há cerca de 2 anos, o Conselho Nacional de Justiça editou uma portaria que trata, em alguma medida, da adoção unilateral. Não é exatamente isso. Hoje em dia, o direito de família, o direito civil, reconhecem nos laços familiares não só os laços biológicos, mas também aqueles afetivos. Nesse sentido, há uma série de decisões judiciais que asseguram o direito à paternidade, inclusive a paternidade registral, que seja incluído na certidão de nascimento e nos documentos do filho o nome daquele pai que, embora não seja pai biológico, estabelece uma relação de afeto com a criança, não só por meio da adoção, que exige um processo judicial, mas hoje há uma possibilidade, pensando numa criança que já tem o registro, por exemplo, dentro do público que a gente atende, uma genitora, ela tem o filho biológico registrado sem que conste o registro do pai na certidão de nascimento. Ela estabelece um relacionamento afetivo, casa, enfim, uma união estável, e esse novo companheiro passa a conviver com a criança. Depois de anos de convívio,
ele reconhece a criança como se filho seu biológico, ou melhor, como se filho fosse, e a criança também, da perspectiva afetiva, reconhece aquele indivíduo como pai. Anteriormente, era necessário ingressar com uma ação judicial para que fosse reconhecida essa paternidade socioafetiva. Hoje, graças a um provimento do Conselho Nacional de Justiça, é possível que esse pai ou essa mãe socioafetivos busquem esse reconhecimento diretamente no cartório. Então, é importante que saibam e que essa ferramenta seja mais fomentada e utilizada. Aqui, dentro da Infância e Juventude Civil, a Defensoria atua nas medidas protetivas, buscando a convivência familiar e comunitária, a garantia de direitos, a defesa das crianças e adolescentes em situação de risco, inclusive mediante medidas de medida protetiva, e atua, chegando mais dentro do tema, nos processos de suspensão e destituição do poder familiar. Também atuamos na infância e juventude infracional, ou seja, nos adolescentes acusados de terem praticado algum ato, de estarem em conflito com a lei, além de, junto com o Ministério Público e outras entidades, a Defensoria é uma porta de entrada para pedir a inclusão de crianças e adolescentes ameaçados de morte no programa de proteção oferecido pelo Estado. É preciso destacar, para falar de adoção e falar da família de origem, que a Constituição Federal de 1988 ela estabelece, assim como diversas normas internacionais, a família é reconhecida como base da sociedade e tem uma especial proteção do Estado. Recentemente, no dia 15, comemoramos uma data reconhecida pela ONU, que é o Dia Internacional da Família, que também a Organização das Nações Unidas reconhece a família como uma unidade fundamental da sociedade e discute, a partir dessa data, a reestruturação do modelo familiar e temas que têm impacto global. Esse ano, o Dia Internacional da Família, de acordo com a ONU, estava voltado a compromissos ambientais, por exemplo, dada a amplitude dessa data para a organização a importância dessa data para a Organização das Nações Unidas. Na nossa perspectiva de atendimento, é sempre importante questionar: existe um modelo de família ideal? Qual é esse modelo? Porque a Constituição não estabeleceu que a família deve ser dessa ou daquela forma. E nos nossos atendimentos, diariamente, especialmente nas atividades que fazemos em conjunto com a rede, essa é uma discussão recorrente. A sociedade mudou de forma significativa. Então, hoje, quando a gente olha as estatísticas públicas, boa parte dos lares não são comandados mais pelo genitor, pelo pai, por aquela figura que, anos atrás, no direito civil, era quem exercia, quem tinha o pátrio poder. O direito tem observado e tem que estar atento a essas transformações sociais. Não há um modelo de família ideal. Há um modelo de relações que deve ser estabelecido de forma ideal, sempre preservando o melhor interesse da criança e do adolescente e prestigiando que essas relações de afeto sejam sadias, livres de drogas, livres de violência. O que não quer dizer que um pai que é usuário de drogas tem que ser afastado, tem que ser destituído do seu poder familiar. Mas, se é vivenciada esse tipo de situação, eu não sei se tem alguém aqui de conselho tutelar ou da rede, é importante a articulação com a rede de serviços. Da mesma forma, a Constituição Federal de 1988 prevê, no artigo 227, que é dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança e ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, uma série de direitos. O direito à vida, o direito à saúde, alimentação, educação, lazer, profissionalismo, dentre tantos outros que estão listados nesse slide. E também a Constituição já trata da adoção, garantindo que será assistida pelo poder público na forma da lei, que estabelecerá as condições de sua efetivação por parte de estrangeiros. E reconhece, e é importante que o tenha feito, a equiparação entre os filhos havidos do casamento e aqueles havidos da adoção. Qual que é a família de origem que é atendida pela Defensoria Pública? A gente não tem, infelizmente, ainda uma produção de dados nossos. Esse é um tema que, dentro dos princípios que regem o direito da infância e da juventude, os casos individuais são sempre protegidos pelo sigilo, esse sigilo que
serve para proteger as crianças e os adolescentes. Mas é possível indicar, ainda que a gente não tenha uma pesquisa, seja a partir de pesquisas realizadas em outros estados, por universidades ou outras instituições, que o nosso público é essencialmente aquele que tem uma situação de vulnerabilidade social extremamente elevada, com falta de acesso a serviços públicos e, muitas vezes, com nenhum ou pouco acolhimento e apoio desde o momento do nascimento. Nesse sentido, eu mencionei há pouco que a gente vem discutindo com a Prefeitura, por exemplo, de São Paulo, como atender as mães dependentes químicas. O que fazer quando identificada, no momento do parto ou nos exames anteriores ao parto, a existência da dependência química, inclusive durante a gravidez? Qual vai ser o destino dessa criança se a mãe tiver interesse em sair com essa criança do hospital? Qual o apoio que vai ser oferecido para essa pessoa? Isso não vai ficar restrito à discussão de política pública, porque quando há uma perspectiva de violação de direitos ou uma situação de risco para uma criança ou adolescente, o Poder Judiciário, o Ministério Público devem ser comunicados. Então, isso, em regra, vai gerar essa situação de risco, vai gerar um processo na Justiça da Infância e Juventude. A Defensoria, pelo papel de orientação e defesa, né, das pessoas necessitadas, vai atuar nesse processo. Em geral, a gente vai atuar pelos pais biológicos. E essa é uma discussão, a discussão sobre essa atuação é bastante rica e polêmica. Por um lado, como eu mencionei, há uma série de propostas legislativas que visam acelerar o trâmite do processo de destituição do poder familiar. De outro, cabe a quem atua nessa visão da defesa reconhecer que o processo deve, sim, ter uma duração razoável, já que o que se discute nesse processo não é exclusivamente o direito dos pais, mas, mais do que isso, é qual é o melhor interesse daquela criança e daquele adolescente. Mas esse processo tem um resultado que é extremamente grave para um genitor. No nosso atendimento, não é raro ouvir de um pai ou de uma mãe que preferiu uma sentença de morte a uma sentença de destituição do poder familiar. É preciso cuidado, portanto, para que essa duração razoável do processo não seja diminuída, essa celeridade que se busca e que é importante pensando nas perspectivas de adoção, nas estatísticas que, diante do interesse de todos pelo tema, não é necessário aprofundar, né? A falta ou a diminuição da possibilidade de adoção daquelas crianças que já se aproximam da adolescência, e especialmente dos adolescentes. Então, como equilibrar? Esse é um desafio que a gente vivencia no dia a dia, eu acho que todas as instituições em conjunto. Por um lado, a estrutura mesmo, né, do poder público, seja dos poderes como o judiciário, do próprio Ministério Público, da Defensoria Pública, de acessar as partes, né? Então, recebi de um colega um caso recente em que, no Superior Tribunal de Justiça, a gente conseguiu a anulação de um processo de adoção. E conseguiu porque tinha sido violada uma série de direitos daqueles genitores. Era um caso, não vou adentrar profundamente, mas, basicamente, a criança foi retirada ainda na maternidade do convívio dos pais. Os pais biológicos buscaram na justiça assegurar os seus direitos. Um parente, né, um tio da família extensa que tinha tirado essa criança, em conjunto com o Conselho Tutelar, tinha destinado essa criança à adoção, e foi necessário aguardar alguns anos para que a gente conseguisse reverter essa decisão. E esse caso concreto me faz retomar esse questionamento para o qual eu não tenho uma resposta pronta. Qual é a duração razoável desse processo? Me parece que é aquela em que sejam assegurados todos os direitos previstos em lei para os genitores, para as crianças, e quando, claro, envolve um processo de adoção concomitante, para os adotantes. E isso porque o melhor interesse da criança e do adolescente está ligado a um processo justo, a um resultado justo, já que, como o exemplo que eu dei de um processo que o resultado foi alterado no Superior Tribunal de Justiça, a criança ficou anos afastada do convívio dos pais biológicos
e agora vai retomar esse convívio. Em que condições? Então, no dia a dia, no caso concreto, é preciso, e nós estamos à disposição para esse esforço conjunto, de pensar como aumentar a eficiência, como aumentar a celeridade desse processo, porque não é nosso objetivo adotar medidas protelatórias. Nosso objetivo é assegurar o direito daquela parte a quem estamos assistindo. E se num processo a gente estiver assistindo os adotantes, os candidatos à adoção, a gente vai adotar da mesma forma todas as medidas necessárias para assegurar esse direito. Mas o objetivo maior da instituição, do nosso trabalho, é o acesso a uma ordem jurídica justa, ou seja, aquela que respeite todas as normas do nosso ordenamento jurídico. Então, acho que aqui dando um retrato da nossa atuação, um retrato de como trabalhamos o tema, a gente tem tentado atuar cada dia mais em parceria com as entidades da sociedade civil. O poder público não tem dado conta, e nos momentos de crise isso é ainda mais grave, porque um dos setores que mais vai perder orçamento ou que vai ser mais impactado pela falta de recursos, naturalmente vai ser o assistencial. E esse setor, esse braço do Estado que perde recursos nos momentos de crise é o que ganha mais público. Eu falo com a vivência da Defensoria. A gente tem, com o mesmo número de profissionais, tentado cada dia mais aumentar a nossa eficiência, porque com essa crise financeira entraram no critério de atendimento da Defensoria, que como regra é a renda mensal familiar de até 3 salários mínimos, entraram nesse universo de atendimento milhares de pessoas, se não milhões, no estado de São Paulo. E nós temos a missão de fazer isso com os mesmos recursos e tomara que continuemos com os mesmos. O importante é não retroceder. Então, a nossa atuação vai ser pautada pelos princípios que regem o direito à infância e juventude, a prioridade absoluta, o prestígio da convivência familiar, a prevalência dos interesses da criança e do adolescente, a sigilosidade. E, claro, em relação aos processos de adoção, a primazia da família natural, da família extensa, o prestígio da convivência familiar, a relevância de que sempre seja ouvido, sempre participe desses processos a criança ou adolescente, claro, sempre com uma escuta qualificada por profissionais competentes e atentos às necessidades dessas pessoas em desenvolvimento. E também a primazia do acolhimento familiar, em detrimento do acolhimento institucional, e a primazia da adoção pelas pessoas que estão no cadastro e que observam as regras impessoais que justificam esse cadastro. Além, é claro, do princípio da máxima manutenção do círculo cultural. É um breve apanhado, me coloco à disposição, tanto, como falei, para essas atividades em parceria. É um objetivo institucional fortalecer a nossa atuação em rede, já que sozinhos não teremos condição, por um lado, de prestar esse serviço e, por outro, em conjunto, nós temos conseguido resultados melhores, mais proveitosos, produtivos e que atendem aos interesses das pessoas para quem a Defensoria existe, que são a razão de ser do nosso trabalho. Na perspectiva aqui do Legislativo, é super interessante trazer para cá, parabenizo mais uma vez, não é o primeiro evento realizado aqui, mas eu acho que é importante que esse tema seja discutido numa casa legislativa e estou à disposição nas atividades que a gente faz em Brasília também para, em conjunto, levarmos essa discussão para o Congresso Nacional, que pelo tipo de matéria competente para legislar sobre o tema e que possamos, em conjunto, conseguir vencer essas dificuldades, de perceber que temos mais candidatos à adoção do que crianças e adolescentes para serem adotados, mas não temos conseguido fazer essa fórmula dar certo, e oferecer carinho, acolhimento, atenção para todas essas crianças. E, por outro lado, para aquelas que estão num processo difícil, é importante que hajam instituições como o Acalanto e tantas outras que a Angad apoia a estrutura, que, por um lado, busquem fortalecer os vínculos familiares, mas, por outro, quando não há mais essa possibilidade, que possam prestar um relevante apoio no processo pré, pós-adoção e na formação de um novo vínculo de afeto. Muito obrigado pela oportunidade. Nós agradecemos, doutor Rafael, por sua participação, sempre muito bem-vindos os esclarecimentos aqui dessa parte da Defensoria. Muito obrigada,
está sempre conosco. Passamos a palavra agora para a doutora Daniela Hashimoto. Então, Daniela, à vontade. Em primeiro lugar, boa tarde a todos. Queria agradecer na pessoa da Eunice, da Cíntia, da Jerusa, da Priscila, esse convite que para mim foi muito especial. Assim que a Priscila entrou em contato comigo, eu fiquei muito honrada até de participar, enfim. Dar um pouquinho da minha contribuição. Eu não tenho, embora eu tenha 18 anos de carreira no Ministério Público, eu tenho apenas 3 anos, indo para o 4º ano, dedicado exclusivamente à área da infância. Então, acredito que todos aqui têm muito mais repertório, não jurídico, mas de vivência, né? Porque eu acho que a área da infância ela exige muito mais do que o jurídico, né? Acho que a parte legal, claro, exige garantias, enfim, mas tem muito mais coisa por trás, né? Porque a gente está falando, na verdade, de sentimentos, né? De afetividade, de amor, enfim. Então, eu queria agradecer muito, né, ao Acalanto, não só pela parceria que a gente já vem realizando há um tempo, e agora agregando também a Defensoria Pública, né? E a doutora Tatiana, o doutor Paulo, o doutor Rafael, que nos conhecemos por uma casualidade também institucional, enfim. Quando a Priscila me convidou para participar do evento, ela sugeriu, né, que eu viesse contar um pouquinho da experiência sobre as adoções consideradas tardias, né? Eu não gosto muito desse nome, porque a gente brinca que nunca é tarde para se adotar e muito menos nunca é tarde para se ter uma família, né? A gente chama um pouco mais de adoções necessárias, porque eu acho que é necessário que toda criança e todo adolescente conviva no ambiente familiar, né? É extremamente nocivo e talvez até absurdo, se a gente for ver, que uma criança e um adolescente convivam num serviço de acolhimento, né? Que, infelizmente, é a realidade de quase 50 mil crianças e adolescentes no nosso país hoje. E esse convite me foi mais grato porque conta um pouco dessa minha experiência que eu tenho desenvolvido e tenho me dedicado bastante nesses 3 anos passados na área da infância. Antes de entrar, então, na questão da adoção necessária, e aí a gente está falando não apenas de crianças mais velhas, mas também de crianças com algum tipo de doença, algum tipo de enfermidade curável ou incurável, algum tipo de demência, e também de grupos de irmãos, né? Porque, infelizmente, com o perdão da brincadeira, mas a desgraça muitas vezes não acontece sozinha, né? Os núcleos familiares da nossa clientela, infelizmente, não é um filho, né? Nós temos aí núcleos familiares com 5, 6, 7, 8, 10 filhos, né? Desse núcleo, desse ambiente familiar que não consegue proteger uma criança e vai entrando num ciclo vicioso que, às vezes, chegam a ter várias outras crianças que são acolhidas também. E no momento em que se decide, né, que o importante para a proteção integral destas crianças seria realmente a colocação numa família substituta, muitas vezes a gente acaba tendo um segundo trauma, mais um trauma para esse grupo de irmãos, que seria eventualmente ter que separá-los, né? Então, às vezes, o único elo, o único vínculo preservado dessas crianças é o de fraternidade, né, o dos irmãos, e na hora de colocar numa família substituta, às vezes a gente tem que optar, né, para efetividade fazer a separação desse grupo de irmãos, o que também é extremamente nocivo. E então a gente considera também esse trabalho de adoção necessária a tentativa de colocação desse grupo de irmãos numa mesma família, né, ou no máximo com famílias próximas e que mantenham esses vínculos fraternais. Antes de entrar mais em relação o porquê dessas adoções necessárias, eu acho que é importante a gente entender quem são essas crianças em serviço de acolhimento, né? Porque hoje, se entrarmos no site do CNJ, do Cadastro Nacional de Crianças Acolhidas, nós temos quase 50 mil crianças em serviço de acolhimento, acolhidas, vivendo nesse ambiente artificial, mas que apenas, né, não chega a 8 mil as que estão efetivamente aptas à adoção, né? Porque, na verdade, a nossa preocupação, assim como a Defensoria, o Ministério Público e o Poder Judiciário, é de tentativa, ao máximo, de reintegração familiar dessas crianças, que são retiradas provisoriamente, e a ideia do acolhimento institucional é justamente a provisoriedade, né? Deve ser essa,
a questão do tempo é muito importante, então, uma criança não pode crescer no serviço de acolhimento, e que seja trabalhado essa família para que ela consiga, ainda que não os pais biológicos, mas a família extensa, né, tios, enfim, avós, consigam reintegrar essa criança à sua família, né, à sua história, à história da sua família. E por que, então, que essas crianças ficam, infelizmente, né, a gente tem crianças e adolescentes mais velhos, né, crianças mais velhas em serviço de acolhimento? Hoje, por dados nesse mesmo site, se entrar lá no site do CNA, do CNJ, a gente vai ver que 77% dessas crianças em serviço de acolhimento têm mais de 5 anos de idade. Enquanto, ao revés, né, de quase 45 mil habilitados no país, 77% querem abaixo dos 5 anos de idade, né? Então, essa conta nunca vai fechar, realmente, né? E por que a gente tem, então, 77% de crianças acima de 5 anos de idade, que são aquelas crianças, a partir dessa idade, que ninguém quer, né? Ou apenas 20 e poucos % quer ser pai dessas crianças, né? E aí eu volto na questão de quem são essas crianças que estão em serviço de acolhimento. Muito poucas crianças são recém-nascidos, né, que saem direto da maternidade, aptas à adoção. Existe, e aí é importante até na questão legislativa, né, de que a gente faça uma divulgação grande, de que entrega de um filho à adoção não é abandono, né, não é um desprezo pela sua prole, muito pelo contrário. Mães conscientes que entregam suas crianças já na maternidade à adoção, na verdade, estão exercendo um ato de amor, por inúmeras razões, mas desde que seja uma decisão, né, trabalhada e consciente. Tanto que hoje, até para ser feita essa entrega, é via judiciário, né, com uma oitiva especializada tanto pelas técnicas, né, psicólogo, assistente social, e em uma audiência contando com um defensor público, né, o Ministério Público, embora nem exista ainda um contraditório, para que seja feita essa garantia, a presença do promotor e do defensor público para essa decisão. Só que esses casos, né, de entrega voluntária de um recém-nascido são mínimos, né? Embora seja aquele bebê ideal, né, aquele bebê que todo mundo está esperando, a grande maioria daqueles 77% está esperando, um bebezinho de 1 mês de idade já vai para casa. Olha que delícia, né? Uma adaptação super fácil, enfim. Só que são casos raríssimos, que hoje, por exemplo, na Vara da Lapa, são habilitados que estão há 5, 6 anos no cadastro esperando, né, por esse bebê. E a gente brinca até que, no momento em que se habilita, e cada ano que passa, é o bebê que está crescendo, né? Então, são 5, 6 anos que o bebê, então, já está com 5, 6 anos de idade. As demais crianças que estão em serviço de acolhimento já vão ter mais idade do que esses casos mínimos. Por quê? Uma questão importante que a gente deve lembrar é que as questões de negligência, de vulnerabilidade, que são levadas, né, ao conhecimento do judiciário, ao conselho tutelar, a grande maioria das vezes, as crianças já têm uma idade um pouco maior, um pouco mais avançada. Por quê? Porque são crianças que conseguem já denunciar os abusos e as negligências pelas quais estão passando. Crianças que entraram em idade escolar. Então, aí as parcerias da rede, né, as portas de entrada dos atendimentos que a gente faz, então já são crianças que têm uma idade de grito, de voz, de pedido de socorro. Então, são crianças aí, de 3, 4 anos, que a gente está considerando, por exemplo, a idade escolar, que a escola denuncia negligência, maus tratos, situações de vulnerabilidade. Imediatamente, a criança não é destituída do poder familiar, né? Uma criança de 3, 4 anos que é levada ao conhecimento do judiciário numa situação de vulnerabilidade, a gente tem que fazer esse trabalho de reintegração familiar. E isso é a questão do tempo, né, que passa, e o tempo é muito diferente para uma criança do que para um adulto, mas não é em 6 meses, porque a lei foi mudada e falou que o processo tem que encerrar em 6 meses, ou 1 ano, ou 2 anos, que essa situação, às vezes, vai ser resolvida. E, então, aquela criança de 3, 4 anos, ela já passa a ter, quando finalmente se decide que essa criança merece ter uma família e que aquela família não vai mais poder ser trabalhada, então ela será destituída e vai ser colocada a criança em família substituta. Então, essa criança já vai ter 4 mais 2 anos, 6, 7 anos de idade. E aí ninguém mais quer, ou 77% dos habilitados não quer mais essa criança, né? E por quê? Entendendo essa logística toda, né?
existem os tais dos preconceitos, né? Dos pré-conceitos, que já existem há muitos anos, né? Na questão de adoção, e eu acho que o Paulo vai poder falar bastante para a gente sobre isso, né? São o que existia já, né? De adoções interraciais, né? De adoções de crianças com algum tipo de deficiência. E existe ainda esse preconceito em relação a crianças de 5, 6, 7, adolescentes e por aí vai. Por quê? Eu acho que, em primeiro lugar, ao habilitado, e isso é tudo uma questão de trabalho, de estudo e de preparação, principalmente, né, ao habilitado, adotar uma criança não é substituir o filho não gerado, né? Não é conseguir substituir aquele bebezinho que eu não pude gerar por uma criança que alguém gerou para mim, né? Adotar uma criança é efetivamente entregar amor a uma criança, a um ser humano que necessita de amor, que necessita de uma família, que necessita de cuidado e que não teve, né? Então, se a gente conseguir entender no ideal que adotar alguém, adotar uma criança, adotar um filho, é simplesmente exercer amor, é entregar amor a essa criança, a ser meu filho, então pouco importa, no ideal, a idade dessa criança, né? Se ela tem alguma doença ou não. Porque um filho biológico gerado pode apresentar diversas doenças, né, que a gente não esperava, que a gente não idealizava também. Não raras vezes, apesar de todo o acompanhamento da gestação, quando a criança nasce, surgem uma série de doenças que todo o acompanhamento não tinha. Ou mesmo se tivesse, né? Não é uma gestação, por exemplo, diagnosticada que a criança tem síndrome de Down, que a mãe vai interromper essa gestação. E por que poucas pessoas estão dispostas a adotar uma criança com síndrome de Down, né? Então, acho que tem que ter o primeiro preconceito a ser rebatido, assim como muitos já vêm caindo, também são esses, em questão à idade, em questão a estado de saúde e em questão a número de filhos, a número de irmãos, né? Porque, às vezes, uma gestação vem de trigêmeos, não procurada, não raras vezes, né? Vem de gêmeos, ou a mãe ainda está amamentando e engravida de novo. E ok, vamos, né? A gente vai lidar com isso, porque o amor entre os adotantes, os pais e os filhos deve ser construído, né? Alguns preconceitos que existem em relação a crianças mais velhas em relação à carga genética que se acha que veio, né, com essa criança, em relação o pai era drogadito, a mãe era drogadita, essa criança, né, viveu nesse ambiente, também vai ser uma drogadita, que acho que, né, é bem óbvio que é um preconceito, né? As crianças que têm essa idade um pouco mais avançada, elas conseguem já verbalizar todas as suas questões e têm uma personalidade, né? Já conseguem interagir socialmente, já conseguem expor as suas opiniões, as suas vontades, enfim, e conseguem principalmente discernir entre finalmente o que é uma família, né? Com amor, com acolhimento, que não nunca vamos ter aquela resposta que o doutor colocou da família ideal, não existe uma família ideal. Para mim, existe, com o perdão da palavra, que é um ambiente de amor e cuidado. Isso é uma família ideal, né? Se é monoparental, se é homoafetiva, se é de pessoas mais velhas, se é de pessoas mais novas, pouco importa. O modelo ideal de família é um ambiente de amor e cuidado. E essas crianças, às vezes mais velhas, elas vão conseguir discernir, né, entre o que elas viveram e têm essa lembrança e o que elas passam a viver com a nova família, com o novo cuidado. E isso é uma diferença muito grande, né? Para quem também defende e enxerga, né, que as adoções de crianças mais velhas têm as suas vantagens, né? Não estou falando aqui de... Mas, por exemplo, as questões de saúde, né? Que as crianças já mais velhas também já vão ter um histórico de saúde que a gente vai ter mais certeza, vai ter mais cuidado, enfim. E o mais importante é que são crianças que, pela primeira vez, né, porque tem aquela questão também de eu queria ver o primeiro dentinho nascer, eu queria ver o primeiro passo, eu queria ver a primeira palavra. O mais importante é que eles vão ver o primeiro
contato em família de verdade dessas crianças, né? E aí depois eu vou passar algumas histórias que a gente tem acompanhado e eu continuo acompanhando porque vai mandando por WhatsApp, eu vou mesmo já finalizar das adoções, eu vou participando da vida de todas essas crianças e adolescentes que a gente encontrou as suas famílias. A primeira vez que foi à praia, a primeira vez que pôs o pé na areia, a primeira vez que foi no Dia das Mães na escola, coisas pequenas que são tão importantes e tão emocionantes para essa criança, para esse adolescente, né? Que não se substitui, é óbvio, mas não se compara a ter ouvido a primeira palavra, a ter visto o primeiro dente cair, nascer, o primeiro dente cair, enfim. A vida da gente tem muitas primeiras vezes, né? Tem muitas, e que são todas importantes. E a questão importante que é em relação a essa atitude adotiva do amor, né? Que é importante a gente pensar que o amor ele não é um estalo que aparece, né? Que você encontra uma pessoa e já te amo. É só a gente pensar nos relacionamentos que nós temos com o namorado, com o companheiro, ou mesmo a amizade, né? Não é de cara que você ama aquela pessoa e que você quer. É uma construção diária, né? Um relacionamento é uma construção diária. Esse amor ele vai evoluindo, ele vai sendo construído das duas partes, né? Até a questão do momento de preencher lá, quem, né, vai se habilitar, tem que preencher um formulário lá, né? Eu quero tal idade, até tal idade, sexo, com doenças assim, assado. É um formulário gigantesco. Não sei se aqui tem habilitados ou em processo de habilitação, mas sabem, né? E é uma coisa que eu coloco muito engraçada, porque quando a gente conhece e a gente entra numa idade adulta de manter relacionamentos afetivos, a gente não preenche um formulário assim, né? E às vezes muito pelo contrário, né? Às vezes todos idealizam, as meninas, né, adolescentes idealizam os loiros, fortes, bonitos e acabam casando com os gordinhos carecas e ok, por quê? Porque aquilo foi crescendo após conhecimento diário. Então esse formulário, que infelizmente ele necessita existir até por uma questão de logística, enfim, mas ele não pode engessar, né? Ele não pode limitar a essa proposta adotiva, a esse projeto adotivo que as pessoas devem ter de construção de uma família. O que muitas vezes assusta, né, a se propor a uma adoção de crianças mais velhas é a rejeição, né, o medo que se tem de eventualmente não dar certo, porque afinal de contas, adolescente dá trabalho, né? Adolescente é cheio de vontades, adolescente é cheio de... Ou então crianças já mais velhas, porque a nossa adolescência, acho que a doutora Tatiana pode falar que está cada vez indo mais cedo, né? Pelo menos eu vejo minha filha de 9 anos, já pré-adolescente, às vezes cheia de vontade. E aí vai vir, né, processos de testagem, porque são crianças que perderam muito, né, que são fragmentadas em suas relações afetivas, porque uma criança que vive num serviço de acolhimento já teve um rompimento gigante que foi ser retirada da sua família, né? No momento em que se parte para um processo de destituição, é um segundo rompimento, porque já vai parar de fazer as visitas que eventualmente ocorriam ou não da sua família. Uma criança que vive num serviço de acolhimento, ela já tem um rompimento com as próprias tias cuidadoras, porque tem o horário das 8 às 5, depois tem o horário noturno, então, se ela se vincula a uma determinada tia, essa tia amanhã pode ser mandada embora. Então, é uma criança que vive perdendo muita coisa, né? Que vive em relação afetiva, tem muitas quebras dessa. Então, quando chega um casal ou uma pessoa dizendo, olha, você é seu pai, você é sua mãe, você é sua família... Qual que é a reação natural dessa criança? Será mesmo? Né? E aí entra aquela... Mas se eu fizer alguma coisa errada, porque tem o momento inicial, que é tudo lindo, maravilhoso, leva para passear, dá presente, enche de doce, né? Tem toda aquela fase de namoro inicial, mas depois, quando vai para casa, tem que impor limite, porque é um filho, né? Porque é uma criança em desenvolvimento, é um ser humano em desenvolvimento que precisa receber limites, que precisa... Aí entra... Mas será que cadê aquele tio, aquela tia que deixava fazer tudo, que era tão... E aí, nisso, entra muito o preparo, que é importantíssimo aos habilitados, né? Os grupos de apoio têm um papel fundamental, os grupos de apoio à adoção têm um papel fundamental nesse processo, em toda essa trajetória.
Porque se precisa entrar aquela dicotomia que é entre querer dar um ambiente gostoso para essa criança, para ela não me rejeitar, mas não se pode ficar refém dessa criança, porque ela precisa ser educada, ela precisa ser cuidada, que às vezes eram crianças que não tinham limites em casa, porque não tinha um ambiente familiar, não tinha uma rotina, né? Não tinha eram crianças às vezes que ficavam na rua o dia inteiro, negligenciadas, abandonadas. Então, colocar essa criança numa rotina é muito difícil, é um trabalho, né? É muito mais fácil você ter um bebezinho que fica lá no bercinho, acorda, mama, mas exercer o ato de amor, exercer a paternidade, a maternidade, esse bebê também vai crescer, né? Então, se você adota um bebezinho e aí ele vai crescendo, você não vai impor limites a essa criança, você não vai ter essa dificuldade. E eu acho uma questão também importante da gente pensar e refletir, sem ter verdades absolutas aqui. Será que eu, mesmo sendo pai, mãe de um bebezinho, quando ele chegar à adolescência, ele vai não dar trabalho nenhum também? Ou eu tenho uma arrogância de dizer que eu vou conseguir criar, né, e educar uma criança que, quando chegar aos 12, 13 anos, vai ser perfeita, não vai me questionar, não vai me dar dor de cabeça. E aí, o filho do outro, né, que foi criado pelo aquele casal, pelaquela família desorganizada, aquele lá, com 12 anos, vai dar trabalho. Então, não vou... Acho que tem que se refletir muito em relação a isso, porque uma criança é um ser humano em desenvolvimento, que vai desenvolver as suas vontades e a sua autonomia e a sua personalidade, independentemente se o pai era drogado ou não teve pai registrado, se foi vítima de negligência. É muito triste até a gente pensar na realidade que a gente vive no nosso país, de que talvez crianças e adolescentes tão negligenciados emotivamente, emocionalmente, só que não são da nossa clientela, né? Porque estão lá estudando em colégio particular, tem lá seu tablet, tem lá as suas viagens internacionais, mas às vezes, muitas vezes, estão tão negligenciados pelos pais quanto. Tem uma frase que eu acho muito, muito bacana do Dr. Saulo Bittencourt, procurador lá do Rio de Janeiro, que ele fala: todos somos filhos adotivos e todos temos filhos adotivos, mesmo os biológicos. Se você não adotar o seu filho no verdadeiro conceito, né, que é o ato de amor, o ato de cuidado efetivo, mesmo seu filho biológico pode ser rejeitado, né, pelo pai e pela mãe. E, infelizmente, a gente vê muito isso. Até porque meu tempo acho que já vai acabar, eu queria só... O que eu acho muito importante, e aí, quando eu cheguei na Vara da Infância e da Juventude, há quase 4 anos atrás, é de começar a ver a rotina dessas crianças e começar a fazer visitas aos serviços de acolhimento para conhecer o histórico dessas crianças e tentar acelerar os processos na medida do possível, porque, infelizmente, acreditem, assim como alguns presos ficam esquecidos, né, e os benefícios todos não andam, muitas crianças em serviço de acolhimento, às vezes, os processos também ficam lá meio que esquecidos. Quando eu cheguei na Vara da Infância da Lapa, era assustador alguns casos que realmente tinham crianças que estavam lá. Passou 6 meses, teve a revisão do PIA, passou mais 6 meses, mais uma revisão do PIA, e aquela criança entrou com 3 anos, já está com 10, e espera mais 8 para ir embora, né? E aquilo começou a me angustiar muito. Por quê? Porque crianças que não tinham mais possibilidade de reintegração familiar, e aqui, se a gente for ver naquela cifra lá do CNJ, 77% são acima de 5 anos. Você pensar numa criança de 5, 6 anos que vai ter que esperar até os 18 no serviço de acolhimento para depois, boa sorte, é muito triste. É muito triste. Quando a gente vê número, já assusta. Você vê uma criança de 6, 7, 8 anos no serviço de acolhimento e ela chegar e falar assim: você vai ser minha nova mãe? E aí eu falo: não, a tia só está aqui para ver o seu processo, né? A tia só está aqui para tentar, enfim. E aí aquilo começou a me angustiar tanto, até que eu tive a bênção de um dia abrir o Facebook e ver uma postagem da ANGAD, né, que é a Associação Nacional dos Grupos de Apoio à Adoção, comentando sobre busca ativa, que eu não fazia a menor ideia do que era, porque estava recém-ingressa na área da infância e da juventude. E o que é a busca ativa? Que eu comecei a entender, né, aquele formulário, né,
preenchido pelos habilitados, pelos interessados em adoção, ele trata de crianças idealizadas, né? São crianças que eu quero assim, né? Vou lá no supermercado, faço aquele pedido assim, 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 assim. E um dia, quem sabe, né? Depois de 5, 6 anos, aquela criança que eu idealizo vai aparecer. E o trabalho da Buscativa foi justamente trazer as crianças reais para esses casais, né? E esse trabalho, como é que ele funciona hoje? Né? Graças a Deus, cada vez mais divulgado e cada vez mais procurado. Houve uma resistência no início, na vara da infância, lá na Lapa, porque nem o setor técnico conhecia o que era isso. É burla, cadastro de adoção, né? É uma coisa que não dá certo. Quando as primeiras meninas que estão aí na tela, que são as gêmeas, elas tinham 11 anos de idade, e isso foi em março, que começou em março de 2017. Foram as primeiras que eu falei assim, não, então vou tentar, né? Fiz até sem conversar com a juíza. Falei assim, vamos ver se vai dar certo isso. De colocar a foto, e aí foi autorizado, né, pela juíza, de colocar a foto e a história dessas crianças, dessas 2 meninas, no grupo lá do WhatsApp. Vamos usar as redes tecnológicas para as coisas do bem também, né? Não só para fazer fofoca dos outros. E brigar em grupo de família, em grupo de escola, em grupo de, enfim, né? Por política, enfim, questões cada vez mais tão... Hoje eu estou mais saindo de grupos do que entrando. E, então, levar essas 2 pessoas reais, né? Esses 2 seres humanos reais, com histórias reais, com rosto, né? Que não são crianças invisíveis, são crianças que existem, aos habilitados no país. E aí esse casal, que é lá do Rio Grande do Sul, que estava habilitado, né, pelo formulário, né, para uma criança até 5 anos, eles estavam dentro dos 77%, quando eles viram as meninas, e se a gente for ver até, é a cara da mãe, né, é impressionante, que tinham 11 anos, e eram 2, né, e eles falaram, não, são nossas filhas. Foi aquele amor imediato? Não, queremos conhecer a história dessas meninas porque nos tocou, né? E aí se começou o processo de aproximação, inicialmente por Skype, por, enfim, todo o aparato que a gente tem, vieram para São Paulo, passaram algumas vezes para conviver, né? Para passar aquele período de namoro inicial, de tia trouxe roupa, tia trouxe, vai levar a gente para passear, vai levar... Até a gente sentir uma maturidade suficiente dos 2 lados, né, uma dedicação dos 2 lados e uma vontade muito mais a se conceder a guarda, né, inicialmente. Já eram meninas destituídas já há 6 anos. Né? Então, elas tinham 11, elas foram destituídas com 5 anos e ficaram dos 5 aos 11, porque já não estavam mais no perfil, né, dos adotantes. E, no dia até que foram ao fórum para a concessão da guarda, uma delas falou, não vou. E foi né, paramos, porque imagina agora. E a irmã e a outra irmã falou assim, você não vai? Tá bom, eu vou. Porque é meu pai e minha mãe. E aí o pai chegou e falou assim, na nossa família a gente não abandona ninguém, não. Você vai. Eu já estou com o papel, ó, a guarda é minha. Se eu precisar te arrastar, você vai arrastada. E estão super bem, o processo de adoção a gente continua acompanhando, a gente combinado com a juíza, é que a gente continua fazendo acompanhamento desse pós-guarda, né? Ainda não foi finalizada a adoção, mas a gente continua mantendo esse acompanhamento, então a gente expede-se uma precatória só para fazer os acompanhamentos mais próximos lá, mas o processo de adoção é finalizado ainda pela Vara da Lapa. A sentença de adoção é feita pela juíza da Lapa. Porque é importante que a gente continue mantendo esse contato. As técnicas das meninas acompanhavam elas desde os 3 anos de idade. Tem todo o histórico. Não dá para a gente simplesmente manda o pacote, porque o objetivo não é esvaziar abrigo. O objetivo é que sejam adoções bem-sucedidas, né? Se você quiser descendo um pouquinho, aí pode ir descendo que eu vou passando as histórias. Ali a gente tem a menina mais velha, que já tinha 12 anos de idade, e também foi por buscativa. E foi impressionante, porque eu estava fazendo a visita no serviço de acolhimento em que ela estava acolhida, a Yasmin, e fazendo discussão de caso, as técnicas falaram, né, ficamos sabendo dessa buscativa, como é que funciona. Eu falei assim, espera lá, é agora. Já fiz a postagem na hora. Quando eu estava saindo do serviço de acolhimento finalizada a visita,
a Renata, a mãe, já estava me mandando mensagem: quando é que eu vou buscar minha filha? E deu super certo, a ponto de, depois de 6 meses, a gente descobriu o acolhimento da pequena, que é a irmã biológica da mais velha. Elas nunca tiveram contato saudável quando eram... tem um histórico pesado de violência sexual, enfim. E a mãe e o pai falaram assim: a gente era habilitado para uma criança só, mas não tem como, né? E hoje ainda não está finalizado formalmente a adoção da pequenininha, mas já está quase 1 ano com a família também. E o amor entre elas é uma coisa assim impressionante. Pode descer mais um pouquinho. Ali também são 2. O mais velho tinha 13 anos e o mais novo, que é o de zoinho regalado, tinha 8 anos. Foi um dos processos que as técnicas já estavam com parecer, as técnicas da vara, com parecer para a separação dos irmãos, porque o menino tinha 13 anos e ele iria impedir que o de 8 tivesse chance, né, já estava numa idade limite. E aí, quando eu falei: vamos fazer uma última tentativa, né, e aí conseguimos aí e foi tão interessante aquela coisa da primeira vez, né? O menino de 13 anos fez 14 já em família, e a mãe me mandou uma mensagem dizendo: doutora, a senhora não acredita o que ele me pediu de presente de aniversário. Eu falei: o quê? Um pacote de Ruffles. Era o presente de aniversário que ele... Quer dizer, ele não precisa, é muito significativo isso. Ele não precisava de mais nada, né? Ele não precisava de um... Ele queria que o resto ele já tinha. Eles estão em São José dos Campos. Essa aí é uma adoção necessária de uma bebê que tinha 1 ano, estava no serviço de acolhimento até fora da região da Lapa, estava na região da Moca, com suspeita de hidrocefalia. Ela, depois foi feito todo o diagnóstico, ela tem 85% da massa cerebral dela inativa. E a família, o casal, já tinha filhos biológicos, né? Tá a mãe que está segurando a bebê, e os 2 são já adultos até. E eles estavam em primeiro lugar no cadastro da cidade deles para uma bebê. E quando eles conheceram a Helena, o pai falou assim: se a Helena não for nossa filha, a gente não precisa mais, porque ela precisa da gente, né? E isso é a atitude adotiva. E hoje, ela me mandou hoje de manhã, até curioso, coincidência, né? Um vídeo da Helena. Ele já está fazendo 3 anos de idade já. Ela reage, ela reconhece a mãe, ela reconhece o pai, ela sorri, ela se mexe. E uma criança que tem 85% da massa cerebral desativada, ou seja, o que o amor realmente, né, não constrói, enfim. Pode ir descendo. Aí é uma menina também, acho que está fazendo 11 anos, né? Ela é a gêmea, a irmã não quis ser adotada de jeito nenhum. Inclusive, a gente teve que, nessa situação específica, a gente teve que não só fazer a separação das irmãs, como até separação de serviços de acolhimento, porque a irmã que não queria ser adotada começou a boicotar a aproximação com o casal. Foi uma aproximação super delicada, super difícil, super trabalhosa, que durou 1 ano e meio até que se concedeu a guarda. Então, não foi nem para finalizar o processo de adoção. E o casal muito preparado, muito pai, muito mãe, né? E falaram: não, vamos lutar até o final, com todos os boicotes. A irmã que foi separada, né, que saiu do serviço de acolhimento, ficava mandando WhatsApp para as outras meninas do serviço de acolhimento continuarem o boicote. Foi super difícil, né? Porque né? Acho que é natural, enfim. E a família, hoje, graças a Deus, está super bem. É impressionante que a menina é a cara do pai. Parece, né? Bastante também. Pode dizer. E aqui a gente está falando, gente, de crianças aí de... Não 5 anos, né? De 11, 12, 13 anos. Aqui é um grupo de irmãos. Inicialmente, são 4 irmãos. Desce um pouquinho e depois a gente volta. São essas 3 crianças e mais essa outra menina. Essa menina, ela tem foi diagnosticada com um transtorno leve, mas existente, enfim. Pode subir. E eram 4, né? 4 irmãos que dificilmente a gente iria conseguir colocar na mesma família, inclusive porque a mais velha lá também já tinha uma idade maior. E aí, pelo trabalho da Buscativa, a gente localizou essa família que
se dispôs, né, que quis ficar com as 3, e a vizinha, que é a de baixo, ficou com a outra irmã. Ou seja, elas continuam convivendo todos juntos, enfim, que é aquela questão da separação do grupo de irmão, que quando tiver que acontecer, a gente tenta também, pelo trabalho, né, dos grupos de apoio, fazer essas famílias juntas aí. Pode dizer. E o mais impressionante é que a irmã que ficou com a outra é a cara da mãe também, né, muito parecida, diferente das outras crianças. Aqui é um menino já com 12 anos, acho que já vai fazer 13, que foi para o Rio de Janeiro com esse casal homoafetivo masculino. Esse menino ele tem uma questão que ele também se identifica com homoafetivamente, enfim, ele tem essa ele se trata muito mais como uma menina, né? Tem toda essa questão. Teve aproximações anteriores com casais que, quando ele naquele processo de testagem, né, se soltou a franga total, assim, justamente para assustar os casais, e os casais realmente ficaram muito assustados, com esses preconceitos que, infelizmente, a gente ainda tem, né, e casais habilitados, né, dizendo que, mas como é que os amigos da minha família vão ver isso, né, ou seja, não preparados, efetivamente, sem realmente um preparo para a questão adotiva, né. E aí as próprias técnicas me perguntaram se haveria a possibilidade, então, de restringir a questão da busca ativa dos habilitados para casais que tivessem já essa vivência e essa luta nesse preconceito, né? E essa resistência e esse preparo. E aí, então, o Vitor e o André, enfim, se apaixonaram pelo Richard, que é um amor de criança, é um menino extremamente sensível, extremamente inteligente e também, então, super bem, enfim. Aqui também é um adolescente fez 15 anos, quando ele já tinha 14, e a pequena irmã tem 8, que foi muito difícil também. O processo de adoção deles ainda não está finalizado formalmente. A gente ainda está acompanhando bastante, intensamente, porque teve uma série de questões. Tinha uma voluntária do SAICA, que eles ficaram muito tempo institucionalizados. Então, tinha uma voluntária do SAICA que, embora nunca tenha demonstrado interesse de adoção dele, principalmente, fez de tudo para boicotar a aproximação com a família. E inclusive, a gente teve que entrar com uma ação de afastamento, de proibição dela manter contato, porque ela estava realmente... A gente chamou ela no fórum, dizendo, então, você quer adotar? Você quer o Cauã? E ela, não, mas... Eu falei, então, né? Tá, mas sai da moita, né? Não. E nesse último Dia das Mães, a Teca, ela me mandou uma mensagem dizendo que ela estava, assim, extremamente feliz, porque ela pegou o celular dele, do Cauã, por acaso, assim. Pai, né? Pai e mãe, né? Tem que ficar de olho. Por acaso, né? E ele tinha escrito uma mensagem dizendo... E ele joga futebol, sempre jogou. Estava até na escolinha do Fluminense, foi aprovado na escolinha do Fluminense, lá no Rio de Janeiro. E ele escreveu uma mensagem dizendo assim, se o meu coração fosse um time, você seria a técnica. E ela... É muito significativo, né? Que é toda a questão, enfim. Os dois morrem de ciúmes dos dois. E também uma adoção que não teria como... Eles iriam ficar até os 18 anos. Né? Os dois, porque ela também já tinha 8, 9 anos. Umas questões na área psicológica também. Vamos dar uma acelerada aí, que senão eu vou estourar o tempo dos demais. Enfim... Todo esse projeto que a gente está desenvolvendo, aí também os dois têm diagnóstico de transtorno, o menininho um pouco mais severo, a menina menos. Eles primeiro fizeram a adoção do pequenininho e ele lembrava muito da irmã mais velha, que estava no serviço de acolhimento ainda. Quando eu fiz de novo uma busca ativa para a menina, o menino pegou no celular da mãe a foto da irmã e falou assim: mãe, agora traz a Miriam para casa. E aí eles conversaram, enfim, e estão agora finalizando o processo de adoção da irmã mais velha também. Mesmo sendo mais velha, mesmo tendo transtornos, né, de ordem leve, ele um pouco mais grave, enfim, e estão super bem também.
Com esse projeto, que eu agradeço assim todos os dias os grupos de apoio, porque realmente é aquele artigo da Constituição que fala que é dever do Estado, da família e da sociedade, né? E a sociedade somos nós, porque o trabalho dos grupos de apoio é extremamente, unicamente, exclusivamente de dedicação de amor à causa, né? Não se ganha um centavo, muito pelo contrário, né? Se gasta um monte, enfim, a gente sabe. Mas é por conta do trabalho dos grupos de apoio, né? E eu sou só refém do trabalho deles, só faço uma ponte aí, que hoje, desses 2 anos e meio que a gente já está fazendo, 40 crianças invisíveis hoje têm suas famílias, né? Estão bem, graças a Deus. Até uma questão engraçada, né, curiosa, graças a Deus que isso está acontecendo. A gente tem em São Paulo não só os SAICAS, né, os serviços de acolhimento, mas as casas-lar, né, que são justamente instituições para desenvolvimento de autonomia para aqueles fadados a completar 18 anos. Né? Então, tem uma estrutura diferente de um SAICA. Né? E hoje a gente ficou até com buracos nas casas-lares, porque a gente está conseguindo substituir a casa-lar por família, que é o ideal. Né? A esperança é que isso cada vez mais aconteça, né? Que caia esse preconceito. Eu acho que adoção passado, presente e futuro, o futuro, eu acho que é justamente que mais esse preconceito caia e a gente vê aí histórias reais, né? Não é carochinha, não é ideal, de que é possível, com amor, com cuidado, com o trabalho do grupo de apoio, porque todos eles continuam fazendo acompanhamentos, né, nos grupos de apoio no pós-adoção. Só para fechar, só por questão de abuso do legislativo aqui, da fonte do legislativo, eu queria colocar só 3 pontos que são importantes nessa questão da adoção tardia, que ajuda muito a parte da legislação. O primeiro é em relação à licença maternidade e licença paternidade, né, que, infelizmente, hoje é muito difícil que a adoção de adolescentes se consiga junto ao INSS, por uma questão lá da CLT, né, no artigo lá na CLT, limitando a concessão da licença maternidade apenas para quem adota criança, que é uma, desculpa, imbecilidade. Porque olha o trabalho que se tem na vinculação e no ganho e no trabalho contínuo, diário, com uma criança mais velha, com um adolescente. O que é o papel da licença maternidade e paternidade, se não justamente esse? Então, acho que cabe aí muito a essa modificação legislativa, né, que é extremamente importante e é uma reclamação enorme. Na Vara da Lapa, a doutora Carla é uma pessoa assim, extremamente sensível à causa, ela tem 3 filhos de coração, e tudo que eu peço nessa área, gente, ela embarca. Então, assim, a gente pede, oficie ao INSS para dar seus pulos e colocar a mãe em licença maternidade. Ou o pai, e plano de saúde, outra coisa absurda, né? Plano de saúde se recusa a colocar a criança ou adolescente enquanto não sai o processo de adoção. Enfim, às vezes um processo de adoção demora aí 6 meses, 1 ano, tem histórias absurdas de às vezes 5 anos de processo de adoção que não finaliza. E enquanto isso, a pessoa e é tão ridículo que se o avô tem a guarda do neto, ele consegue incluir no plano de saúde, né? Ou o pai, ou o padrasto. Então é uma questão aí que não dá para a gente entender. E muitas das vezes a gente precisa recorrer à doutora Carla, mandar um ofício determinando para que seja garantido esse direito, que é uma coisa tão... A questão do nome afetivo, que aqui no estado de São Paulo, agora recentemente, a gente já consegue, que é importantíssimo também, porque imagina um adolescente, uma criança mais velha que aprende a ler, está aprendendo a ler, agora finalmente está escrevendo seu nome na escola, na chamada, e não é o nome do pai, não é o nome da mãe, não é o sobrenome dos pais que ela tem. Então, é uma questão extremamente importante. E uma outra questão que também, isso deveria ser nacional, né? Poucos estados têm a lei que garante a utilização do nome afetivo. São Paulo, acho que foi o último recentemente a adotar. E um outro ponto que é muito importante, que a gente já teve problema também na Vara, foi em relação a cadastro no SUS, na rede de saúde. Por quê? Porque é muito ilusório a gente pensar, e muito romântico a gente pensar, que todos os adotantes são da classe média, média alta, que tem plano de saúde, né? Muito pelo contrário. Quem tem mais poder aquisitivo parte para diversas outras inseminações artificiais, enfim, agora está na moda até fazer inseminação em países estrangeiros que
que tem as barrigas de aluguel e uma coisa louca, enfim, que a gente vê aí. E quem não tem esse poder aquisitivo aceita e trabalha e internaliza muito mais rápido esse luto do filho biológico, enfim. E muitas vezes as crianças vão para a guarda de famílias ainda, né, guarda para fins de adoção, mas ainda não finalizou o processo de adoção, e utiliza do sistema público de saúde. Só que lá no sistema público de saúde a criança ainda está cadastrada com o nome da mãe biológica. E teve um caso em específico que, embora já tivesse o processo de destituição, estava no tribunal, ou seja, não tinha mais, né, era muito pouco provável, o doutor pode confirmar, que é muito, muito difícil se reverter uma destituição, salvo violações absurdas de direitos e garantias. E essa mãe biológica, em poder ainda da certidão de nascimento que ela tinha, ela conseguia rastrear a família adotiva, e estava causando uma situação absurda. A ponto da gente ter que fazer... Eu cheguei a fazer uma reunião com o secretário municipal de saúde, ele disse que era uma esfera muito maior, porque entra no sistema do SUS, enfim. Então, também acho que teria que viabilizar uma forma, né, de quando a criança ou adolescente vai em família para guarda para fins de adoção, de que esse cadastro também seja, número 1, bloqueado para a família biológica, né? Ou então já se adote já o nome afetivo também no cadastro dessa criança, porque senão essa família biológica não tem como cada hospital, cada posto de saúde, cada UBS confirmar se aquela certidão de nascimento já está com destituição do poder familiar ou não, né? E ela vai rastreando. É fácil de chegar e falar assim, olha, o pai da criança sequestrou meu filho, quero saber onde ele está. E aí pesquisa lá e atualiza e vai atrás. Então são só 3 questões que eu trouxe aqui, que tem um aspecto aí de legislação, para trazer o questionamento aí. Agradeço muito o abuso de tempo que eu usei aqui, peço desculpas, e me coloco à disposição na Vara da Infância para o que precisar. Obrigada. Nós que agradecemos muitíssimo mesmo, dá para a gente ficar escutando aqui um bom tempo mesmo ainda, né? Mas agora a gente vai fazer um pequeno intervalo para o café, tá? Depois a gente continua. 10 minutinhos e a gente retorna, tá bom? Obrigada. Obrigada.